Olá pessoal, nessa aula nós vamos estudar a associação de resistores em paralelo. Relembrando que resistor é um elemento de um circuito elétrico que transforma energia elétrica em energia térmica. A função do resistor é limitar a passagem de corrente elétrica. O nosso símbolo de resistor pode ser feito dessas duas maneiras e a unidade de medida da resistência é o ohm. A associação de resistores em paralelo possui a seguinte característica: cada resistor tem dois ou mais pontos em comum com seus resistores vizinhos. Então, o resistor R1 tem dois pontos em comum com o R2, que tem dois pontos em comum com o resistor R3. Na associação de resistores em paralelo, a corrente I no nosso circuito vai ser dada pela soma total das correntes em cada resistor. Então, a minha corrente total ela é dividida em cada um dos resistores. Vai passar uma corrente I1 no resistor R1, I2 no resistor R2 e uma corrente I3 no resistor R3. Essa corrente total é a soma de cada uma delas. Então, a minha corrente I vai ser igual a I1 mais I2 mais I3. E a tensão, ou diferença de potencial, vai ser a mesma em cada resistor. E para nós calcularmos o resistor equivalente, nós vamos ter essa seguinte expressão: o resistor equivalente vai ser dado pela soma dos inversos de cada resistência. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Agora nós vamos demonstrar como nós chegamos a essa expressão do resistor equivalente, partindo dessa propriedade, que a corrente é dada pela soma das correntes em cada resistor. Então, eu tenho aqui que a minha corrente total é dada pela soma das correntes I1, I2 e I3 no nosso circuito. Aqui eu escrevi a nossa lei de Ohm, isolando a corrente elétrica. Então, vamos escrever cada uma dessas correntes dessa maneira. Então, a minha corrente total vai ser igual, o meu I1 vai ser a minha tensão, dividido pelo R1, o meu I2, V sobre R2, e a corrente 3, V sobre R3. E quem vai ser o meu I? O meu I vai ser a tensão no circuito, dividido pela resistência equivalente. Se a gente reparar, a tensão ela é comum em cada uma dessas partes. A gente pode colocar a tensão em evidência e escrever apenas as resistências aqui dentro do parênteses. 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Em seguida, a gente vai reparar que eu tenho V dos dois membros na equação, temos uma multiplicação, posso simplificar essa tensão e vai sobrar exatamente a expressão do resistor equivalente. Então, na associação de resistores em paralelo, essa vai ser a nossa expressão do cálculo da resistência equivalente. Bora para um exemplo. Nosso exemplo: 3 resistores são associados conforme o esquema. Determine a resistência equivalente, letra B, a corrente em cada resistor, e letra C, a corrente elétrica total. Eu vou deixar aqui em cima a nossa fórmula da resistência equivalente. Então, na letra A, vamos calcular a resistência equivalente. Nossos resistores R1, 2 ohms, R2, 3 ohms e R3, 6 ohms.
Vou reescrever a fórmula do resistor equivalente. 1 sobre REC, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. R1 vale 2 ohms, 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 6. Resolvendo essa expressão, nosso MMC entre 2, 3 e 6 vai ser 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 1, 1. Ou seja, o nosso resistor equivalente, 1 sobre REC, é igual a 6 sobre 6. Simplificando essa fração, invertendo os valores, vamos encontrar que o nosso resistor equivalente é igual a 1 ohm. Beleza? Aqui eu simplifiquei, ó. 6 por 6 vai dar 1 sobre 1. Se você multiplicar por cruzado, 1 sobre REC é igual a 1 vezes 1. Meu resistor equivalente é igual a 1 ohm. Letra B, vamos encontrar a corrente em cada um dos resistores. A minha corrente I1 vai ser igual à minha tensão no circuito dividido pela resistência R1. Da mesma maneira, I2, a tensão no circuito dividido por R2. E o nosso I3, a tensão sobre R3. A nossa tensão no circuito, ela está aqui, ó, vale 12. Então vamos calcular a nossa corrente elétrica I1. Vai ser 12 sobre o R1, que vale 2. Nossa corrente I1 vai valer 6 amperes. I2, 12 sobre 3, 4 amperes. E 3, 12 sobre 6, ou seja, 2 amperes. E agora, na letra C, vamos encontrar a corrente elétrica total. Lembrando que a corrente é dada pela soma das correntes que vai percorrer cada um dos resistores. A nossa corrente I1, encontramos o valor 6, I2, 4 amperes, e a corrente I3, 2 amperes. Somando esses valores, 6 mais 4 mais 2, vamos chegar a uma corrente total de 12 amperes no nosso circuito. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre resistores, associação de resistores em paralelo. Lembrando que para a gente calcular o resistor equivalente na associação em paralelo é dada pelo inverso, a soma, né, dos inversos de cada resistor. A corrente total no circuito vai ser sempre dada pela soma das correntes em cada resistor.